Olá, seja bem-vindo. É o Movimento Consciência Hebraica e mais uma produção que eu tenho certeza que vai tocar o teu coração, que é Parábolas de Jesus. Nós estamos no 5º episódio. Se por acaso você perdeu algum, você pode entrar, como está escrito aí, olha, no YouTube, que é o Consciência Hebraica, você recupera no playlist das Parábolas de Jesus, ou no Telegram. O Telegram é um excelente aplicativo, ali você tem uma biblioteca com tudo que nós publicamos. Estimulo você a se inscrever e indicar aos amigos. Então nós vamos dar abertura no nosso 5º encontro, falando e apresentando para você alguns pontos fundamentais. Por que consciência hebraica? O ser humano é uma produção incrível do universo e tem 4 potencialidades: o físico, o mental, o emocional e o essencial. Esta 4ª faculdade humana é responsável por 4 expressões incríveis: consciência, arbítrio, vontade e amor. Você vai conhecer mais profundamente cada uma delas. A consciência hebraica, para nós, é uma representante da humanidade na expressão da espiritualidade. É como a música clássica. A música pertence a todos os povos, é uma expressão da humanidade. Não há cultura humana que não tenha música, mas a música clássica é um dom que culturalmente, por um momento da civilização europeia, se manifestou. Da mesma maneira, a consciência hebraica no Oriente Médio aflora ali no povo israelita e ela é uma representante para toda a humanidade de um dom que é a espiritualidade. Tanto que fazemos uma distinção entre a religião judaica e a espiritualidade hebraica, que é de todos os povos. Você vai entender mais profundamente isso à medida que você fique conosco. Bom, nós procuramos o olhar original de Jesus, o olhar hebraico de Jesus, porque ele foi servido à grega, né, como nós costumamos brincar. O helenismo apresentou Jesus, influenciou a leitura dos textos hebraicos e nós queremos voltar a ter esse olhar original. Agostinho, Aquino, Lutero, principais pilares da igreja cristã, todos acabaram sendo envolvidos demais pelo pensamento do helenismo. A consciência hebraica é um movimento que procura esse olhar de Jesus original sobre a espiritualidade humana. E as parábolas, as metáforas de Jesus são sem comparação na literatura e no pensamento universal. Venha conosco e você vai verificar isso. Nós aqui temos em Mateus 10, estamos falando a respeito de metáforas nessa primeira parte do nosso trabalho. E nós vamos falar sobre a onipresença, a imanência da divindade. Então eu vou ler com você, Mateus 10. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Essa parte em testemunho, ela está não em Mateus, mas em Marcos. Eu fiz uma sincronia dos evangelhos na mesma passagem. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus faz aqui uma comparação e eu queria refletir com você a respeito disto, desta comparação. Então, em Mateus 10, 14, se você quiser pegar as tuas escrituras e ler junto comigo, eu vou comentar com você este trecho em particular. Se ninguém vos receber. Olha, esta é uma atitude coletiva humana possível. Pode ser de uma casa, de uma família, pode ser de uma cidade, pode ser de um país. Nem ouvir as vossas palavras. Então aqui, evidentemente, Jesus não está falando de uma palavra particular, subjetiva, sujeita apenas à circunstancialidade cultural do tempo. Ele está usando palavra em outro sentido, não uma palavra subjetiva, mas uma palavra objetiva. Palavra aqui, no contexto hebraico, tem o sentido de verbo, que é o que abre o Evangelho de João. No princípio era o verbo, todas as coisas foram feitas por ele, mas que está na essência de todas as escrituras hebraicas. O poder, a sabedoria e a ação
são Elohim, são manifestações da divindade, e o verbo é esta realização, ação realizadora que compõe a estrutura de toda a realidade. Então, quando aqui Yeshua está falando acerca da palavra que é anunciada, ele está falando da essência que compõe a estrutura de toda a criação e de todo o universo. A área conceitual, a área virtual. Hoje em dia nós temos um conceito bem mais claro do poder do conceito, como o homem pôde abstrair do universo conceitos matemáticos, físicos, as grandes leis. E isso tudo é o quê? Isto é a palavra. A palavra é a realidade que expressa a formação da criação. E ele diz, se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, então aqui entendida, não como um texto religioso, mas como a essência da própria vida, ele vai alertar que teremos algumas consequências. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, e aqui ele traz um contexto interessante, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E aqui diz que aquele pó será um testemunho contra aquela cidade. Então, por que nós colocamos o título como a onipresença e a imanência de Yahvé, Elohim, Adonai? Queria que você entendesse a profundidade disso. Jesus está vendo um ser que não está em um lugar do universo separado da sua criação. Quando ele diz que o pó que está observando aquela situação, aquela cena em que a realidade foi trazida e foi rejeitada, o próprio pó é onisciente. Não o pó, mas o pó é uma expressão da imanência da suprema divindade. Então, o que é importante você perceber aqui? Que é um conceito de Deus, um conceito da divindade hebraica, um conceito de Yahvé, o ser, o eu sou o que sou, aquele do qual uma das suas manifestações é o verbo, que é a matéria-prima de tudo. Então, Jesus está vendo que o pó, que a saliva, que o cabelo, que a pele, que o chão, que o ar, que o sol, que toda a criação é expressão consciente do Criador. Então, nós apresentamos Yahvé Elohim Adonai como um ser pleneconsciente, porque tudo é Ele. Você, os teus pensamentos, teu sangue, tua pupila, cada movimento no teu sistema nervoso, a mais longínqua estrela, o espaço entre você e a mais longínqua estrela ou constelação, tudo isso é o ser da divindade. Então veja a profundidade que este texto possui. Em testemunho contra ela, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ora, o que é o dia do juízo? Muitos ficam amedrontados, ou a religião usa isso como a figura que é um tribunal cósmico, onde você vai estar sentado e onde você será julgado. Bem, essa é uma figura primária e inicial, que pode ser interessante. Mas nós queremos ir além. Na verdade, ele está relatando leis cósmicas de evolução ascensional da consciência humana. Ou seja, o corredor da vida, a possibilidade de desenvolvimento consciencial, ela é aberta a toda criatura que tem arbítrio, que pode fazer escolhas, que pode fazer opção. Agora, se essa escolha não é feita, se essa escolha é desprezada, se essa escolha ela é colocada de lado, se ela é trocada, se ela é invertida, são várias possibilidades que o arbítrio, que é um grande privilégio que é dado a você, mas que é uma responsabilidade ascensional, cósmica. Então, se você não quer a vida, você imediatamente entra num outro juízo, o juízo da morte. O
Juízo, a palavra justiça, ela quer dizer aquilo que se ajusta. O que é justo? Justo é o que se encaixa. Ora, se você não se encaixa com a vida, você se encaixa com a morte. E o pó, que é testemunha de que lhe foi dada a oportunidade de harmonização com a vida, e você recusou, você não se interessou, você tinha alguma coisa mais importante, você tinha alguma coisa mais importante para fazer e provavelmente não deu bola, né? Mas enfim, este texto incrível, lindo, fala a respeito disto. Vamos para o nosso próximo texto, onde nós damos como tema a inversão. É interessante, né? A característica humana de poder inverter o conceito de realidade, o conceito de verdade, o conceito de justiça. Mas esta passagem é interessante. Vou ler com você. 2 termos que são sempre invertidos. Mateus 26. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Como ovelhas ao meio de lobos. Quem são as ovelhas? Quem são os lobos? Então, há uma opção humana e uma construção? Sim. Portanto, sede sagazes. Olha, primeiro a sagacidade, é aí que está a inversão, como as serpentes, e simples como as pombas. E aproveitando em Mateus 26, 41, outro motivo de inversão, que é lá, vigiai e orai. Deixa eu falar algo para você. Sempre que essas passagens são citadas, ou na maioria das vezes, não vou dizer sempre, mas você faça um teste por aí, né, citando até a frase invertida para ver se a pessoa corrige. Normalmente não corrige. E muitas vezes, digitando na internet, você vê essas frases invertidas. Normalmente as pessoas fazem sede simples como as pombas e sagazes como as serpentes. Ou seja, coloca primeiro a simplicidade e depois a sagacidade. Então, o que eu quero te alertar, tá? Isso está muito ligado a um aspecto da religiosidade humana, né? Que é aquela coisa um pouco ingênua, um pouco tola, né? Um pouco sem uma devida consciência. Aqui, quando ele diz, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, ora, meu amigo, você sabe o que significa você pegar uma ovelhinha sua e deixar, e colocar, enviar ela para um covil de lobos, uma matilha de lobos? É destroçamento certo, né? Então ele usa a força dessa figura para desenvolver em nós uma consciência sobre o meio social. Jesus tinha plena consciência, apesar de ter sido criado em Nazaré, um lugar muito humilde, muito simples, mas este homem desenvolveu uma consciência política, econômica, social, filosófica, de sabedoria, como nenhum outro ser humano. Então, ele está nos orientando a fazer o mesmo, ou seja, sede sagazes como as serpentes, ó, serpente na frente. Né? Nossa serpente aqui, que não vai chamar celeste, não. Que não é uma serpente celeste, mas é uma serpente que tem que ser brava mesmo, tem que ser uma naja. Então, olha, sede sagazes como as serpentes. E depois da sagacidade, aí a simplicidade da pomba. Da mesma maneira, ele faz uma inversão que todo religioso tem por impulso não compreender. Todo mundo fala orai e vigiai. Porque primeiro a oração, primeiro a conexão com Deus, depois a vigilância. Só que Jesus não fala assim, por causa do mesmo princípio. Ele fala vigiai e orai. Ele coloca a vigilância adiante da oração. Olha só que interessante essa colocação. Então eu falo com carinho e pela vivência que eu já tive em muitos anos, né? Apresente-se sempre com a vigilância em primeiro lugar, com a sagacidade em primeiro lugar, porque você está num lugar de estrutura abissal e uma sociedade que representa muito mais os valores da abissalidade. Para isso, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico. Acho que já é o momento de nós trabalharmos um pouquinho
o nosso gráfico da criação. Deixa eu ativar aqui a minha tela. E você vai achar interessante esse gráfico que eu vou trazer para você. Olha, vou ampliar ele um pouco e vai ficar mais claro alguns conceitos importantes. Você percebe aqui, olha, no gráfico, nosso gráfico, que o abismo, essa parte aqui que parece um rio, né? Nosso Sam, arquiteto e designer que fez o gráfico, isso daqui é o Rio Jordão, que separa o atemporal, essa dimensão atemporal, da dimensão temporal, que é também chamada de abismo ou morte, né? Então, e aqui nessa elipse, dentro do abismo, é que nós vemos o universo conhecido pela ciência, que os 15 bilhões de anos-luz. Então, quando Jesus fala o mundo jaz no maligno, aí nós temos aqui nesse gráfico a clara visão. Aqui que está a Terra, aqui que está o ser humano, né? E quando nós olhamos então mais aqui adiante, nós vamos entender que este universo que nós temos e o ser humano que surge nele nasce de uma natureza humana com problemas, uma estrutura muito mais... Aqui, olha, então há uma natureza toda que tem a estrutura abissal. Nós vamos ver aí uma estrutura abissal na própria natureza, ou seja, no plano mineral, vegetal, animal e animal-hominal. E as sociedades humanas, elas vão representar mais qual aspecto? Eu pergunto para você, qual aspecto das nossas estruturas políticas, sociais, né, as nossas instituições de sociedade, os meios de comunicação, o dinheiro, a estrutura que governa toda a realidade no sentido dimensional, indimensional, ou seja, no sentido espiritual. Então, as estruturas todas da sociedade, elas são prevalecentes no domínio dessa qualidade anticrística, né? Ou seja, a sociedade ela é normótica. O normal da sociedade não é normal, é normose, ou seja, é uma alteração, é uma distorção do que é verdade, do que é real, do que tem o sentido de amor, né? Por isso, então, voltando no nosso texto, você vê então todo o sentido. E você, sendo um discípulo de Yeshua, você deve andar pela sociedade desta maneira, né? Você está tentando converter lobos em ovelhas. Então, ser sagazes como as serpentes primeiro, e depois simples como as pombas. Primeiro, vigilância. Depois, oração. Né? Então, é uma recomendação maravilhosa de Jesus e nós vamos seguir adiante. Agora estamos tratando sobre a atitude humana diante da verdade. Em Mateus 11, eu vou ler junto com você. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que, sentados nas praças, clamam aos seus companheiros: tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não pranteastes. Portanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada por suas obras. Então, que metáfora foi essa que Jesus fez? Que comparação fez Jesus? Olha, você percebe que ele está descrevendo estruturas sociais. Quando ele fala a respeito da sagacidade, da vigilância, e agora, quando ele entra em Mateus 11, dizendo: a quem eu vou comparar essa geração? É semelhante aos meninos sentados nas praças. Ou seja, não há aí adultez,
não há um sentido ainda de realidade plena, há uma imaturidade. Ele está descrevendo a criança, nesse caso, os meninos, nesse caso, como uma geração, como uma humanidade superficial e que não olha a essência das coisas, mas olha apenas a superficialidade. Principalmente o contexto religioso acaba sendo muito influenciado por esse tipo de infantilidade. Ele diz assim, que as crianças dizem, ora, nós cantamos, né, como ele diz assim, tocamos flauta e não dançastes, né, cantamos lamentações e não pranteastes. Ou seja, não importa o que nós fazemos, há uma atitude de não recebimento daquilo que é oferecido, daquilo que é demonstrado. Então eu pergunto a mim e pergunto a você, qual tem sido a nossa atitude? Como é que nós temos nos comportado consciencialmente, né? Estamos olhando para o externo, para a aparência das coisas ou olhamos para a essência delas? Então ele diz, portanto veio João não comendo e nem bebendo. João tinha o voto de Nazireu em Israel, ele não cortava os cabelos e não tocava em vinho, não tocava em bebida alcoólica. E aí o que diziam de João? Que ele tinha demônio. Então, a falar, mas esse é um cara estranho, esquisito, olha, vive no deserto, com essas roupas de pele de camelo, não está na sociedade, não tem contato, isso não é coisa que possa ser de Deus, isso é coisa do demônio. Muito bem. E aí veio o Filho do Homem, Jesus. Jesus não vivia no deserto. Bom, teve um tempo isolado da vida dele, mas via de regra ele estava no meio das pessoas, né? Principalmente atuando no seu ministério. O ministério de João realmente foi muito diferente. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Então Jesus estava sempre nas festas e ele visitava os lares, gostava de almoçar, se convidava para almoçar, né? E celebrava com as pessoas. E o que então estas mesmas pessoas diziam quando olhavam para Jesus? Eis um homem comilão, bebedor, amigo de publicanos e pecadores. Então veja, não importa o que aqui se faça, olha, voltando lá à normose dos nossos meios sociais. Então, se você está em um evangelho procurando agradar a sociedade, procurando agradar as estruturas econômicas, sociais, políticas, culturais, você está num caminho muito complicado. E você vai entrar neste jogo de total insatisfação, de total impossibilidade de atender a um senso do real. Por quê? Porque a sociedade ela é como essas crianças que, independente do que for feito, elas têm uma atitude contrária a isso. Então, desista de agradar o meio social, as expectativas do meio social, né? E verifique o que te interessa em cada item que a sociedade oferece. O que te interessa da música, o que te interessa dos filmes, o que interessa da programação da televisão, o que te interessa da política, o que te interessa do entretenimento, o que te interessa das famílias, o que interessa do lazer. Seja um homem cósmico, consciente, que mede as coisas com vigilância e com sagacidade, olhando o teu desenvolvimento consciencial cósmico. É isso que Jesus nos propõe. E ele então termina o texto dizendo assim, entretanto a sabedoria é justificada não pela aparência, mas pela essência. O que ele chama aqui de obra, deixa eu destacar para você aqui, ó. Entretanto a sabedoria é justificada pela obra. Esta obra não é uma atividade externa, nunca foi. Não? Muita gente acha que a obra, o trabalho cósmico é um trabalho para fora. Evidentemente, ele tem expressão externa, mas não é o que o Messias está tratando. Ele está dizendo que é o que o homem está constituindo no seu interior, a essência do seu interior, a transcendência evolutiva consciencial do homem em relação à grande meta de realização do cosmos, cósmica, isto sim é
o que está justificando. Então, ele tinha um comportamento aberto, porque tinha uma atitude, a atitude dele era uma atitude de consagração, de inteira realização do propósito da divindade. E de João também. João fazia o que fazia com a total visão da realização transcendental do seu ser. Os dois tinham comportamentos totalmente diferentes. Então, o que a religião quer normalmente? Padronizar um comportamento. Todo mundo tem que ser assim, desse jeito, e atender a um determinado padrão. E a sociedade, ela tem os seus padrões e ela também quer e desestrutura tudo. E o homem crístico, místico, espiritual, ele não age segundo padrões, ele tem uma intuição, ele tem as escrituras e ele tem uma visão interior, uma liberdade interior maravilhosa, de graça e de amor. Então, ande pela sociedade, ande por todos os lugares, tudo te é lícito, como o mestre Saul, mestre Paulo nos disse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nem tudo está em harmonia com a minha realização. Então, seja aonde eu estiver, eu vou distinguir isso. Eu vi, infelizmente, conheci no decorrer da minha história, muitos discípulos de Jesus, que às vezes frequentando meios acadêmicos, que às vezes frequentando meios sociais, que às vezes frequentando ambientes políticos, que às vezes frequentando ambientes da sociedade, começaram a abrir mão de valores que eram valores espirituais por causa do meio, influenciados pelo meio. Então, preste atenção, porque isso é muito importante. Então, vamos continuar aqui no nosso trabalho com mais uma comparação, Jesus tratando de símbolos maravilhosos e profundos. Vou ler com você. Sobre o arbítrio humano, a temática, Mateus 12. Ou fazei a árvore boa, e olha bem a palavra fazei, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, ou seja, o fruto é o resultado, raça de víboras. Como podeis vós falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disto fala a boca. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Deixa eu falar algo com você que agora é um ponto assim delicado e muitas vezes pouco compreendido, principalmente pela religiosidade cristã. E nós vamos até usar o nosso gráfico da criação, não o gráfico do homem, principalmente. Eu vou pegar ele aqui e nós vamos utilizá-lo. Eu vou ajustá-lo aqui e vou passar para vocês. Olha, este é o gráfico do homem, recortado de um dos nossos gráficos. Então, o que você está vendo ali? Jesus faz essa comparação e o meio religioso muitas vezes considera que esta natureza, eu vou apontar com o mouse para você ir acompanhando o meu raciocínio, né? Então, muita gente acha que essa natureza aqui, que é representada pela natureza anticrística, e aqui você tem a natureza crística. E aqui este ser é o de consciência, individualidade que vai se transformar em individuação. Então Jesus aparentemente fala como se o homem fosse todo anticrístico, ou todo crístico, ou que ele pudesse mudar isso totalmente, ou seja, quando uma pessoa se converte, a religião normalmente acha que ela fica totalmente azul, totalmente crística, ou que o homem que não conhece Jesus é totalmente vermelho, totalmente anticrístico. Você percebe que não é isto que o Messias está ensinando? Você percebe que há, na verdade, uma alteração. A consciência pode ir retirar coisas boas do seu bom tesouro. O que é o bom tesouro?
Então, deixa eu tratar de alguns conceitos importantes para você. Olha, quando um homem se relaciona sexualmente com uma mulher, normalmente nós consideramos que há apenas uma intersecção da parte física, né? Ou seja, apenas um corpo entrando no outro. É o que vemos, e é compreensível vermos assim. Mas nós também sabemos que quando você fala com alguém, você troca ideias e conceitos. Então você tem um corpo mental também. E quando você está fortemente emocionado e emociona o outro, também é uma fusão emocional. Isso também acontece na dimensão da essência do espírito. Então, uma relação sexual, ela é, na verdade, uma fusão de 4 potencialidades, 4 frequências dentro de você: físico, emocional, mental e essencial. Bom, nós já inventamos a camisinha, né, o preservativo para o físico. Agora eu não, não ando sabendo de nenhuma preservativo emocional, nem preservativo cognitivo mental e nem espiritual. Então, há uma fusão. E o homem e a mulher, quando geram uma criança, elas geram em 4 dimensões. Qual é a primeira herança que um pai passa para um filho? A herança física. Depois, também passa um potencial emocional, passa um potencial cognitivo e passa um potencial espiritual. Então, o bom tesouro, o tesouro que alguém recebe, recebe primeiro dos seus pais. Então, se nós formos olhar o nosso texto, ele vai dizer assim, olha, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, se você olhar aqui no nosso gráfico, quando ele diz fazei, o que ele está dizendo? Ele está alertando que a consciência humana toma uma atitude de e na verdade assim, né, mais profundamente, a consciência humana nasce nesta natureza aqui, natureza anticrística, e recebe influência da crística. Então a criança, né, nós sabemos que há aspectos da natureza infantil que são aspectos terríveis, né? Aspectos muito problemáticos. E por quê? A criança nasce com a consciência aqui, olha, essa natureza. Mas ela é bombardeada pela natureza crística. E nós podemos passar pela conversão, pela metanoia durante a nossa vida, onde nós somos arrancados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, como o mestre Paulo nos ensinou muito bem. Então, ou fazei boa ou fazei má, significa que o que você escolher, porque o Espírito Santo, o Espírito Crístico vai te chamar para esta conversão, ele tem o poder de te arrancar daí, mas você pode resolver, decidir ficar aqui, por um ato de consciência, de atitude. Ou você pode passar pela metanoia, ou seja, você passar pela conversão e fixar a sua natureza aqui no Cristo. Então, olha quantos conceitos a gente trabalhou para podermos entender melhor esse texto. Pela minha atitude de consciência, eu faço a escolha e a minha árvore se torna crística. E o resultado dela, o que é? A evolução essencial, a evolução consciencial. Então, isto é algo maravilhoso. Mas, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má. Se a minha opção for ficar fidelizado à minha natureza anticrística, o resultado dela, o fruto dela será qual? A minha involução consciencial, em direção, o que não vai em direção à vida, vai em direção à morte. E aqui ele então dá a nossa origem, raça de víboras. A víbora aqui representa a nossa natureza anticrística. Por que nós somos uma raça? Raça é aquilo que procede, né? Porque nós procedemos desta natureza, que é a natureza anticrística. Então nós somos uma raça procedente da qualidade anticrística.
raça de víboras, raça de víboras. E aí nós vemos: como podeis falar boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no teu coração. Coração aqui está sendo representado como o centro da atitude consciencial humana. Aquilo que o homem deseja, quer, a atitude que ele assume, a consciência postada do cérebro ao coração, né? O alinhamento representado pelo coração. Disso fala a boca. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. Então, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então, o homem tem duas possibilidades? Sim, tem duas possibilidades. Aqui nós temos os dois tesouros, o bom tesouro e o mau tesouro. A tua atitude consciencial vai definir o teu processo de evolução. A divindade, Yahvé Elohim Adonai, apela para a individualidade humana, que ela escolha a vida, que ela escolha o ajustamento com a vida. Mas isso não pode ser imposto nem obrigado. Isto pode ser ofertado, pode ser aceito ou rejeitado. Então, esta passagem maravilhosa nos revela isso, né? E vamos adiante no nosso texto. Agora, vamos falar de um texto lindo que eu vou ler primeiro com você e você vai me acompanhar. O maior sinal para a humanidade, Mateus 12. Então, alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu: uma geração má e uma geração adúltera, que está fazendo a opção por aquela natureza, pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E agora ele vai fazer uma metáfora, uma comparação. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E é de fato, isso aconteceu. E eis aqui quem é maior do que Jonas. E a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. O maior sinal para a humanidade. Olha, o cristianismo, de um modo geral, a religião cristã, não acredita que Jesus tenha morrido de fato. Vocês sabem que, de um modo geral, o espiritualismo e o cristianismo acaba entrando, sendo influenciado por isso, porque não tem uma visão hebraica. Ele considera que há um duplo etéreo dentro do homem, né? Bem a moda esotérica, ou seja, eu tenho um corpo e tenho um Gasparzinho, né? Tem um fantasma que sai de mim, que é o meu espírito, que normalmente eles compreendem que tem a mesma forma da pessoa e etc. Né? Essa é uma visão dualista. Nós vamos, inclusive, mais um pouquinho adiante, ver o que é o maniqueísmo, o dualismo, que é um conceito que não é hebraico. Não. O hebraico tem um conceito monista, nós vamos também entender isso um pouco adiante. Mas nós temos uma quadriunidade no nosso ser, não há uma separação entre as dimensões várias. O melhor exemplo que a gente costuma dar é o do gelo. Você pode separar o gelo da água, ou a água do vapor, ou o vapor das moléculas de hidrogênio e oxigênio. Na verdade, é um todo, né, que estão em frequências diferentes dentro do mesmo bloco. Então, este sinal que foi dado ainda não foi devidamente compreendido. Esta metáfora que Jesus fez ainda não foi devidamente esclarecida. Então eu vou ler agora o texto aqui para você. Se você tiver com as suas escrituras, você pode ir lendo também. E ele diz aqui, eles pediram um sinal, né? E ele respondeu: olha, uma geração má e adúltera pede um sinal. Então, infelizmente, a base da nossa sociedade é sempre denunciada por Jesus, né? Dizendo: olha, a condição de vocês é muito ruim, vocês precisam ser humildes para despertar para a essência da vida, né? Estão caminhando todos para a morte aí, sem ter devida consciência. Pois
Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem. Ó, não é só o corpo do Filho do Homem. Ele diz que ele integralmente. Jonas não estava só o espírito dele lá na barriga do peixe. Jonas estava inteiro. E ele diz, estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. A maior parte da cristandade não aceita isso, que Jesus morreu e ficou morto 3 dias, que foi a sexta, entrando ali na primeira noite às 18 horas, depois o sábado, às 18 horas entrando na segunda noite, e na terceira noite, que seria do domingo, ele foi ressuscitado, foi gerado novo, que esse é o verdadeiro tema, né? Não voltou a ter o mesmo corpo que tinha. Mas aonde que ele esteve? Ah, ele foi lutar com Satanás, foi até o inferno, um duplo dele saiu e foi para algum lugar. Não foi. Ele deu o endereço dele. Aonde que Jesus esteve? Morto. Tanto que a última frase dele, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não ficou senhor do seu espírito. Ele o entregou e ali Pai estava representando a morte. E ele confiou que ele seria trazido à vida. E aí, por último, então é uma compreensão bastante profunda, você ficando conosco aqui, você vai entender melhor estes tópicos todos. Até recomendo o Amanhecer da Consciência Hebraica, um curso que nós estamos agora no 2º encontro. Procure o playlist no YouTube e siga esse curso, porque nós vamos dar ali os fundamentos básicos de tudo que eu estou tratando aqui. Talvez seja novo para você. Então depois ele faz uma comparação, ele fala sobre os ninivitas, né? A população de Nínive aceitou a pregação de Jonas, mas aqueles homens não estavam aceitando a palavra dele. E ele diz, eis que está aqui quem maior do que Jonas. E ele fala da rainha etíope que veio lá da África para visitar o rei Salomão, ficou impressionada, e ele diz, eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Ah, mas Jesus não tinha humildade? Não, ele não tinha falsa humildade, né? Ele não podia negar-se de expressar o que ele era. E ele era o Messias. Ele era a maior expressão da humanidade. Então, humildemente, né, ele coloca esta sua qualidade, a qualidade de um homem excepcional, aguardado por toda a humanidade, por milhares de anos, né? Através de uma formação genética, como você vai compreender aqui conosco, maravilhosa, genética, emocional, mental, cultural, política e tudo mais que formou o Messias. Ok? Então nós voltamos para o nosso texto e agora nós vamos para mais uma caminhada. Deixa eu passar o texto aqui. Continuação. Quanto maior a altura, maior o abismo. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entretanto, habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também com esta geração perversa. Olha, ele está, como vocês viram aí no contexto antecedente, ele está falando acerca da visão de onipresença do Criador, porque ele é a essência que forma tudo. Ele fala acerca da sociedade humana, que tem uma atitude abissal contrária, das estruturas sociais, e agora ele leva tudo isso para o grande clímax. Por que grande clímax? Porque todo grande privilégio, ele inclui uma responsabilidade igualmente ampla. Por isso que nós dissemos, né, quanto maior a altura, maior o abismo.
a paisagem fica muito mais bonita, mas o perigo também aumenta. Então, a humanidade tem uma grande glória de ser convidada para uma realização maravilhosa, ascensional, evolutiva, infinita, atemporal. A maior glória da criação divina. O homem sendo convidado e convocado para integrar a sua consciência na consciência infinita e possuir um ser que evolua infinitamente. Isso é um grande privilégio, é o maior convite. E, evidentemente, todas as coisas da vida são importantes, casar, ter filhos, ter um negócio, ganhar dinheiro, viajar e ter cultura, mas nenhuma destas coisas é em si o objetivo da vida. São objetivos que surgem no decorrer da nossa existência temporal, mas que não podem ser trocados, e nós estamos diante de uma sociedade que praticamente não valoriza isso. Então, ele faz um alerta, ele faz um grande alerta, dizendo, olha, este grande privilégio causa um grande perigo. E aí ele dá um exemplo dizendo, um espírito imundo saído de um homem, então, se você vivia a tua vida sem nenhum contexto, né? Se você não conhecia a verdade acerca de você, e da evolução e do cosmos, e da grande promessa e realização feita por Yahvé Elohim Adonai ao homem, e você desperta para isso, você vai e se integra à vida. E o que são esses espíritos imundos, né? Bom, tem uma dimensão espiritual, que são as próprias entidades, né? Ou seja, voltando aqui ao nosso gráfico da criação, você vai, deixa eu pegar o nosso gráfico circular, que ele vai ser o melhor para nós compreendermos, né? Então, voltando ao nosso gráfico circular, você vai ver que as regiões abissais aqui essas regiões abissais, elas representam um campo de energia, né? Um campo temporal que vai formar, mesclar o universo num gradiente de abismo e celestialidade. E que individualidades desses abismos, individuações abissais, são chamadas de entidades cósmicas abissais, e que elas podem gerar uma influência e às vezes até um adentramento na natureza do homem. Onde que elas influenciam? Elas influenciam o campo da sociedade, uma mentalidade social, elas influenciam um campo de sentimentos e desejos e pensamentos no homem, e elas podem inclusive ter acesso a essa dimensão aqui, olha, do interior humano, né? Vamos colocar o nosso gráfico bem postado aqui para você poder entender. Vamos lá. Ok, agora sim. Então, elas recebem uma influência, elas podem se alojar numa determinada área. Isso pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer. E ela pode gerar uma influência neste campo também, através de pensamentos, sentimentos, ações, né? E elas podem também adentrar, e Jesus está explicando acerca disto, né? Então, voltando aqui para o nosso texto, né? Você vê que Jesus, ora, vendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, olha o que ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí, chegando acha desocupada, varrida e adornada. Tá difícil hoje em dia falar, porque infelizmente o evangelho hoje é vivido de uma maneira totalmente sem muito compromisso e responsabilidade, né? As pessoas aceitam
o Messias, né? Fazem a iniciação maravilhosa, linda, que é descer as águas, simbolizando a sua morte. Mas muitas vezes o campo de dedicação de alma e de coração é muito pequeno e a vida da pessoa praticamente é igual à que ela tinha antes, né? Às vezes passa por uma pequena mudança e depois um recuo. E isso é algo muito grave, né? Porque pode ser que a pessoa vá perdendo o sentido do que é realmente espiritual e vá transformando o evangelho, que é uma vivência mística interior, num comportamento religioso, apenas externo. Coloca o adesivo no carro, põe a Bíblia, né? Até fala para os outros que é evangélico ou discípulo de Jesus, mas a vida não corresponde. Então Jesus diz, olha, essa casa adornada, então vai e leva consigo outros 7, né? O 7 é o número da totalidade. Piores do que ele entrando habitam ali, e o último estado desse ser humano é pior do que o do primeiro. E ele diz assim como pode acontecer isso individualmente para uma pessoa, pode acontecer também a uma geração inteira, que é o que vai acontecer com a nossa geração de Jesus para frente, na maioria, na maior parte, porque as pessoas não estão interessadas. Ou seja, quanto maior a altura, maior o abismo, né? A eles, principalmente a nossa geração depois de Cristo, textos maravilhosos, uma verdade linda, uma proposta maravilhosa de vida, de ascensão, de transcendência, de valor, de você buscar valores autênticos, honra, ética, atitude na tua vida, né? E todos esses códigos têm sido lançados fora por interesses e desejos pessoais. Então, essa humanidade será invadida pelo abismo, pelos abissais e caminha para involução, ou seja, ou integração à vida ou desintegração na morte. Então nós já estamos com 52 minutos e assim, não percam o nosso próximo episódio, porque nós ainda não entramos nas parábolas, vamos começar a ver o símbolo simbolizado. Eu recomendo a você que não perca os nossos próximos capítulos. E eu queria então te estimular, se você gostou desse vídeo, é a primeira vez que está assistindo, inscreva-se no nosso canal do YouTube, indique para algum amigo, fala, olha, assisti um vídeo legal, isso daqui pode ser interessante para você, envie o nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Uma outra recomendação que fazemos, entre no nosso grupo do Telegram, Consciência Hebraica. Por quê? Você vai ter uma biblioteca lá, é maravilhoso. Você entra e todo o passado está lá te esperando. Tudo que nós já publicamos, aí você pode ouvir os cursos que você quiser, tudo gratuito, é algo que você vai receber com bastante conteúdo, de maneira maravilhosa. Nós te agradecemos profundamente por estar conosco, que a vida infinita possa transcendentemente tocar o teu coração, que você desperte para uma vida ética, para valores, para propósito, para uma missão, para o desenvolvimento de uma vida ascensional que pode ser incrível. O amor, experimente a vida que há em uma consciência elevada e encaminhar pelo planeta Terra desta maneira. Incentivamos você à espiritualidade e à transcendência. Agradecemos a todos, fiquem em Yeshua, Oriave Elohim Adonai.